Vamos dar continuidade aqui nessa aula de algumas questões cruciais de concursos anteriores para que a gente continue aprimorando a nossa habilidade na hora de resolver as questões. Veja, a nossa intenção é criar mecanismos, técnicas para a gente conseguir resolver cada questão de forma mais assertiva. A gente não pode dar chance para o erro. Por isso que é importante vocês acompanharem atentos até o final. Durante a explicação, eu dou algumas dicas que vai te ajudar na hora de resolver a sua prova. Bom, então vamos lá, ó. A frase em que a palavra ou expressão destacada respeita as regras ortográficas gramaticais da norma padrão é, resumindo, qual é que está correta? Então, olha aqui, gente, ó. Ele coloca aqui, ó, aonde, onde e aonde, por quê, né? Por que com acento, por que sem acento, a gente tem que saber isso. Mal, pode ser mal com L, mal com U. Seção, né? Seção com 2S, seção com C cedilha. A, do verbo haver com H, o A sem o H. Então, são essas que a gente vai analisar nessa questão aqui, ok? Aí ele dá aqui a primeira, ó. As crianças querem estar aonde a fantasia está. Será que essa está correta? Quando que a gente usa onde e quando que a gente usa aonde? Né? Lembrando que as duas são advérbios porque estão relacionadas ao verbo. Quando o verbo ele é um verbo que dá a ideia de ausência de movimento, a gente vai usar onde. Tá? Ele é estático, ok? É o bairro onde moro. Tá vendo? O bairro ele é estático, ele não sai, não está em movimento, ele está lá, está fixo. Então eu vou usar onde, a casa onde moro, ok? Agora, quando a gente usa verbos que dá essa ideia de movimento, o verbo ir, por exemplo, né? Aonde você vai? Tá vendo? Se você vai, olha só, dá a ideia de movimento. Nesse caso, usaremos aonde, ok? Então, na frase aqui, está escrito o seguinte: as crianças querem estar aonde a fantasia está. Repare que o verbo estar, ele é um verbo de sentido estático, fixo. Então, aqui o correto seria: as crianças querem estar onde a fantasia está. Não é o caso, então vamos para outra. Queremos saber por que a ideia de eternidade nos fascina. Gente, porque é outra dúvida que o pessoal tem e que as pessoas acabam perdendo, errando questões de concurso público, porque não domina isso. Então são 4 porquês, ok? O porquê separado é quando a gente vai fazer perguntas. Por que você não foi à festa? Eu vou explicar com o porquê junto, tá? Porque estava chovendo, explicando. Então a explicação junto, a pergunta é separada. Quando eu estou perguntando e esse porquê, ele aparece no final da frase, não foi na festa, porque observe que a tonicidade desse que no final da frase, ele é mais forte. Não foi na festa, por quê? Por isso que ele é acentuado, mas continua sendo uma pergunta, separado com acento. Tá vendo? Quando eu vou responder, aí eu uso o porquê junto, porque estava chovendo, ok? Lembra, eu já falei numa aula anterior, sempre que a gente colocar um artigo antes de qualquer palavra, essa palavra ela vira substantivo. Nós estaremos substantivando essa palavra. Quando eu falo o porquê, olha, ele passou a ser substantivo. Tá vendo? O porquê, eu quero saber o porquê da tua ausência, eu quero saber o motivo da tua ausência. Aí esse porquê é junto com acento. O porquê junto com acento, então, ele vai ser um substantivo, vai estar sempre precedido de o porquê, junto com acento, ok? Aqui nesse caso aqui, na frase fala o seguinte, ó, queremos saber por que a ideia de eternidade nos fascina. Repare que ele está fazendo uma pergunta indireta, então ele é separado. Inclusive, eu poderia usar aqui, ó, por qual motivo, por qual razão. Nesse caso, a gente usa o porquê sem acento separado, tá? Ó, queremos saber por qual motivo, por qual razão a ideia de eternidade nos fascina. Portanto, aqui está correta, que é o nosso gabarito, essa daqui, ok? Mas vamos ver as outras. Por isso que é importante você assistir toda a explicação, porque eu quero que você entenda cada uma das outras opções, por que elas estão erradas, tá legal? Olha aqui, ó. O gosto adocicado do chicle mal acaba e queremos outro, tá?
Eu sei que a maioria das pessoas, né, gostam muito de associar o mal com U, que é o contrário de bom, e o mal com L, que é o contrário de bem. Mas não cabe nesse aspecto aqui. Por quê? A intenção do autor é dar uma ideia de tempo, ok? E toda vez que der a ideia de tempo, a gente vai usar o mal com L. Eu poderia substituir esse mal aqui, ó, por assim que ou logo que. O gosto adocicado do chicle, assim que acaba, logo que acaba, queremos outro. No momento em que acaba, na hora em que acaba, por isso que dá a ideia de tempo, tá? É uma temporal aí. E aí, nesse caso, vamos usar sempre o mal com L, ok? Joia? Então não pode ser essa também. Nada como balas e chiclete durante uma sessão de cinema. Gente, a sessão do jeito que está aqui, essa sessão aqui, ela significa um departamento, tá? Um espaço determinado a um arquivo. O departamento de loja é escrito dessa forma, seção. A seção que se refere ao cinema, né, espaço de tempo em que acontece uma reunião, um espetáculo, é a seção com 2 S. E ainda temos a seção com C e depois 2 S, que significa o ato de ceder. Tá legal? Então aqui não poderia ser essa também, é a seção com S e 2 S, tá bom? E a última aqui, ó, a ideia de viver para sempre persegue o homem há séculos. Gente, todas as vezes, quando a gente se refere a passado, a gente vai usar o A do verbo haver, H, A e acento. Esse A, com H-A, sempre se refere ao passado. Há dias que eu não descanso. Então, esse A é com H. Portanto, o nosso gabarito aqui é a letra B. Tá? Vamos para a próxima. A próxima é sobre acentuação gráfica, que é um assunto muito recorrente também em concurso público, por isso que eu trouxe. Ó, no texto foram empregadas as palavras aí e ótimo, ambas acentuadas graficamente. Duas outras palavras, corretamente acentuadas pelos mesmos motivos que aí e ótimo, são respectivamente qual? Então aqui nós temos que entender primeiro, qual é a regra de acentuação de aí e qual é a regra de acentuação de ótimos, para aí sim a gente identificar a resposta. A palavra aí, o i é tônico, aí está acentuado, ele é tônico, tá joia? Ele entra na regra dos hiatos. Todas as vezes que o i e o u estiverem sozinhos numa sílaba e eles forem a sílaba tônica, a sílaba forte, eles devem ser acentuados. Por isso, a palavra ruído, tá vendo? O i fica sozinho, é acentuado. Viúva, o u fica sozinho, ele é tônico, ele é forte, então ele deve ser acentuado. E aqui, da mesma forma, tá? Ó, aí, o i, ele é tônico, ele está sozinho, por isso ele é acentuado. Muita gente vai achar que o i não deveria ser acentuado porque essa palavra é uma palavra oxítona, né? A última sílaba que é forte. E nas palavras oxítonas só serão acentuadas se terminarem com a, e, o ou em. Aí muita gente vai achar que como tem o i, não deveria ser acentuado, tá? Aí ficaria ai e não aí. Isso faz toda a diferença. Por isso é importante da gente conhecer de fato as regras. Aqui entra a regra do hiato, tá? Quando o i fica sozinho, ele é tônico e ele deve ser acentuado. Beleza. E a palavra ótimo? Essa é a regra da acentuação mais fácil de todas. Porque ótimo, repare que a antepenúltima sílaba, que é a sílaba tônica. Por isso, ela é uma palavra que a gente chama de proparoxítona. E de acordo com as regras de acentuação gráfica, todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Então, o que nós temos que fazer aqui? Achar a opção em que tenhamos a regra do hiato, né, e a regra da proparoxítona. Então, vamos lá. Juiz e ébano. Já cai por terra aqui, porque a palavra juiz não é acentuada. Tá legal? Então, eu vou descartar esta. Icaraí e ritmo. Olha aqui, ó, Icaraí, aí nós temos aqui ó, a regra do hiato, tá vendo? O i acentuado, ele está sozinho na sílaba e ele é tônico, por isso ele é acentuado, ok? E a palavra ritmo também cai por terra, né? Porque ritmo não tem acento. Então não pode ser a B também. Caquis e incrédulo. Gente, caquis também não tem acento. Caquis é uma oxítona. Caquis é uma palavra oxítona e terminada em i. As oxítonas só serão acentuadas se terminarem com a, o, e e em, né? Não é o caso aqui, está com i.
Tá vendo? Então, não pode ser essa. Incrédulo, incrédulo é uma palavra proparoxítona, é acentuada, está correto, mas aqui não. País e sonâmbulo. Olha, país. Olha aqui, ó. Esse is é o i tônico sozinho. Quando ele está acompanhado com S, não muda nada, a regra permanece, tá legal? O i e o u, se eles estiverem sozinhos e for tônico, acompanhado ou não do S, eles devem ser acentuados. Então, país é acentuado por conta disso, a regra do hiato com a vogal anterior, e esse I é tônico, por isso ele é acentuado. Então, aqui, país, ok, está correto. E sonâmbulo, ó, sonâmbulo também é uma palavra proparoxítona, tá ok? A antepenúltima sílaba aqui, ó, é que é a sílaba forte, por isso ela deve ser acentuada. Esse é o nosso gabarito, tá vendo? Abacaxi tem acento? É claro que não, é uma oxítona. Como eu falei, as oxítonas terminadas em A e O devem ser acentuadas. I e U não serão acentuadas. Então, abacaxi não tem acento, urubu não tem acento, caju não tem acento. Então, por conta disso aqui, né, a letra E também cai por terra, ok? Não poderia ser acentuada também. Então, mais uma aula, reveja para você pegar os insights, né, algumas falas que eu dou, assim, para vocês não esquecerem. Isso vai te ajudar na hora de você fazer sua prova de concurso público, de Enem, de vestibular. Tá joia? Até a próxima e muito obrigado mesmo.